Olá, está no ar o Pod Brasil, podcast do Brasil Salomão. Eu sou Evandro Grilli, sócio-diretor executivo do escritório, e hoje a gente está aqui na companhia do Rodrigo Forcinetti, do Fábio Calcini, sócios do escritório, com atuação na área de direito tributário, grandes exponenciais do assunto do nosso país, e a gente vai discutir um tema que tem agitado o país desde meados do ano passado, né? Acho que a gente não imaginava, né, no começo de 2023, que a gente terminaria o ano de 2023 com uma reforma tributária votada pelas duas casas do Congresso Nacional, aprovada e agora em fase de realmente efetivação, né? Porque uma coisa interessante para a gente deixar claro aqui para quem nos assiste, né, para quem nos ouve, é que o que nós criamos foram as premissas básicas, né? Se a gente pudesse comparar meio que com o corpo humano aqui, eu diria que o esqueleto está montado. E aí agora a gente tem que colocar ali cada órgão, os órgãos, musculatura, dar uma melhorada no cérebro também, porque tem um caminho longo pela frente. Então, o tema é esse, e eu já vou começar aqui levantando a bola para o Fábio. Na sua visão, o que nós podemos esperar, enquanto país, deste novo modelo que está aprovado do ponto de vista constitucional? O que você enxerga como avanços? O que você identifica como eventuais retrocessos? E o tamanho da jornada que a gente tem pela frente para fazer isso efetivamente sair do papel e virar uma realidade, Fábio? Muito bem. Antes de mais nada, agradecer, participar desse Pod Brasil. É um prazer estar ao lado dos meus amigos e sócios. Olha, a reforma tributária realmente é um tema que está aí na onda e em razão da aprovação da emenda 132 de 2023. E a pergunta do Evandro é uma pergunta difícil, né? Acredito que parecida com os bilhetes da Mega Sena, quem conseguir responder com toda a certeza e propriedade. A gente pode dizer, eu tenho certas críticas à reforma, né, à condução da forma como ela foi realizada, e sempre disse e vejo assim que nós poderíamos ter feito ajustes no nosso sistema tributário sem toda essa mudança no texto constitucional. Unificar o PIS/COFINS, resolver questões no IPI, resolver questões do ICMS e ISS, de pronto já daria uma maior simplicidade, segurança jurídica e possibilidade de uma melhoria no nosso sistema tributário, sem essa ruptura, vamos dizer assim, que houve com a reforma tributária. A ideia é boa, né? O que se buscou é uma simplificação, buscando, de um lado, extinguir alguns tributos e criar outros, né? Na prática, acabou ficando quase a mesma quantidade de tributos, mas com o espírito de unificar muitas informações, né? No PIS/COFINS, por exemplo, nós temos hoje inúmeras alíquotas e micro-regimes de tributação. O PIS/COFINS vai ser substituído pela CBS e lá teremos basicamente uma alíquota e alguns sistemas que nós vamos, imagino, falar mais à frente, diferenciados. Então, simplifica. Mas eu vejo como ponto positivo muito mais a vontade de se buscar uma melhoria no sistema do que efetivamente a mudança estrutural que foi feita como a melhoria em si. Eu acho que a boa vontade que existe hoje política de se alterar o sistema tentando encontrar caminhos, acho que é o maior ponto positivo que nós temos. O negativo, eu acho que é a ruptura que nós estamos tendo, apesar de termos um período de transição, que acaba sendo, de algum modo, contraditório com a simplificação, porque nós vamos conviver com dois sistemas por quase 10 anos e até mais, né? Vão complicar para depois simplificar. Exato. Sim. Eu vou dar meu palpite sobre isso também. Primeira coisa, eu acho que havia um consenso que algo precisaria ser mudado, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Algo precisaria ser mudado? Sim, a resposta, acho que de 99% da doutrina, e principalmente do setor empresarial, que é quem sempre acaba pagando a conta, né? Mas algumas questões elas precisam ser colocadas. Então,
Por que esse ponto? Por que esse consenso de uma necessidade de reforma? Porque nós temos mais de 26 legislações estaduais tratando de tributos como o ICMS, muito embora com uma lei complementar que deveria dar a direção para essas legislações, mais de 5.000 legislações municipais, muito embora também a nossa Constituição estabelecesse uma lei complementar que deveria direcionar para não ficar tanta mudança entre um município e outro, mas infelizmente não foi isso que nós vimos nos últimos anos. Então eu acho que o Fábio mencionou uma questão importantíssima, que é, talvez nós pudéssemos trabalhar com o mesmo sistema que nós tínhamos de tributos, já enraizado, já de conhecimento de todos, e simplificando ou dando um melhor direcionamento, uma melhor uniformidade para a legislação. Talvez esse fosse o melhor caminho. Daí a célebre frase, né, do professor Geraldo Ataliba, né, tributo bom é tributo velho, porque é aquele que nós conhecemos e vamos reparando os seus defeitos. Mas um outro ponto que eu gostaria de frisar também é que se fala muito que no Brasil se paga muito tributo. E quando você olha para o cenário mundial, não é bem assim que isso acontece. Então, por exemplo, a nossa carga tributária, que gira em torno de 35%, ela é menor que a de países como França, Itália, Áustria, Noruega, Luxemburgo, Eslovênia, Alemanha. Eu não preciso dizer aqui de todos os problemas e desafios que o nosso país enfrenta, em termos de estrutura, desigualdades sociais. Então, com um país com a dimensão como o Brasil e com as dificuldades que nós temos, nós não vamos conseguir fugir de uma carga tributária nessa média que nós vivenciamos. O grande problema, talvez, e aí é por isso que eu levantei essa questão, é o que se faz com o dinheiro. É a destinação do produto arrecadado. E talvez, na minha visão, antes de se debater uma reforma tributária, fosse necessário se discutir uma reforma administrativa. Saber qual é o tamanho de Estado que nós queremos, quais as diretrizes que precisam ser dadas, qual é a despesa que nós precisamos atingir, para aí sim atingirmos a receita. Isso é pressuposto básico de qualquer orçamento que é feito em qualquer empresa. Saber primeiro o que eu vou gastar, quais são as minhas prioridades, para saber o que eu preciso receber. Então, o grande problema no Brasil, e o que eu vejo, o que eu ouço muito, não é o que se gasta. Então, eu pago um tributo alto, só que eu tenho que pagar também saúde, eu tenho que pagar infraestrutura, que muitas vezes não tem, a empresa ela é obrigada a criar condições melhores de infraestrutura. Aí, indo para as pessoas físicas, educação, ou seja, nós não temos como que eu posso dizer assim, o retorno, e obrigatoriamente aquele custo acaba ficando ainda mais alto. Essa aqui talvez dê a percepção de que a carga é tão alta. Exatamente. E aí o outro grande problema, Evandro, é que você veja, numa análise comparativa com o resto do mundo, a nossa carga tributária não é tão alta. Mas quando você começa a olhar para os setores, aí vamos agora fatiar. Quando você olha para o consumo, aí a carga tributária do Brasil já passa a ser alta. Quando nós olhamos para a tributação da folha, a carga tributária passa a ser alta. E aí eu acabo trazendo um desincentivo para a indústria, para a contratação de funcionários. Então, talvez, se nós conseguíssemos trabalhar com a estrutura que nós tínhamos, melhor desenhando e melhor equilibrando ou calibrando a tributação, fosse algo mais perceptível. Porque o que aconteceu com a reforma? Como o Calcini mencionou, nós tínhamos PIS, COFINS e IPI, que estão sendo substituídos pela CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços. E eu ia chegar depois. ICMS e ISS sendo substituídos pelo IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Aí aparece algo novo, que é o imposto seletivo. Imposto seletivo que supostamente já existe no Brasil há muitos anos. O IPI sempre foi um imposto pautado
pela seletividade. Tudo bem que é incidindo só sobre produtos e não sobre serviços, né? Mas um imposto seletivo. O ICMS também com um mandamento constitucional para ser seletivo. E aí me aparece ainda uma outra contribuição sobre produtos primários e semi-elaborados. Então, aquela história de simplicidade que pautou no primeiro momento a reforma, numa análise numérica, ela acaba não acontecendo, porque eu estou trocando 5 tributos por 4, ou 5 por 5, né? Que eu tenho ali algumas possibilidades de crescimento, de criação de outros tributos. Então, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de trazer essas diretrizes e um ponto que preocupa, porque nós estamos criando algo novo e que, como o Calcini mencionou, nós teremos aí uma transição de 10 anos convivendo basicamente com os dois sistemas. E aí, deixa eu tentar trazer um ponto aqui. Para quem atua há tanto tempo na área tributária, né, nossa história aqui, né, a gente, logo que a Constituição de 88 foi promulgada, né, ela era uma Constituição baseada em garantias, né, e trazia um modelo de tributário com muitas garantias. O grande problema foi quando a gente foi produzir a legislação infraconstitucional e a gente assistia todo santo dia a inúmeras inconstitucionalidades e boa parte delas, ou talvez a maioria daquelas inconstitucionalidades, foram sendo validadas pelo Poder Judiciário. Então, isso sempre em busca de oferecer mais receita arrecadatória para União, Estados e municípios, né? E flexibilizando direitos muito claros do contribuinte. Se você pegar a não cumulatividade do ICMS, por exemplo, é tão evidente o que estava na Constituição, mas as leis complementares, as normas infraconstitucionais, subverteram tanto aquilo que você tem, na verdade, quase um imposto cumulativo. Porque muita coisa você não pode tomar, se você tiver incentivo na ponta, você tem que derrubar o crédito inteiro. Então, assim, este modelo novo, na visão de vocês, eu começo pelo Fábio, ele tem garantias melhores de que isso não vai acontecer? Porque é o que o Rodrigo colocou, né? Uma estrutura tributária gigantesca. 5 mil municípios, 27 estados do Distrito Federal, 26 estados do Distrito Federal e a União Federal, com serviços que vão continuar descentralizados para a ponta. Saúde, educação, tudo no município. E a maior parte da carga tributária não está no município. Quer dizer, este sistema não foi modificado. Mas esta estrutura jurídica criada em nível constitucional pela emenda que foi aprovada ano passado, ela dá uma segurança jurídica maior para o contribuinte, para planejar a economia, Fábio? Bem, eu vejo que as suas considerações são relevantes, né? A Constituição, somente de 88, ela vem com um sistema rígido, uma rigidez estrutural do texto constitucional, exatamente para delimitar a atuação do poder estatal no exercício da competência. Das limitações ao poder estatal. Exatamente. Direitos fundamentais do contribuinte, limites no exercício da competência tributária. E, ao longo do tempo, infelizmente, a regulamentação da Constituição à época e depois a aplicação e interpretação, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, que nos últimos tempos tem sido benevolente com certas inconstitucionalidades, ele tem deixado um sistema muito mais em favor do poder público do que do próprio contribuinte. E a reforma tributária, na minha visão, ela mantém isso e facilita ainda mais. Essa unificação de tributos, esse formato que foi criado, ele está muito mais posto a favor do poder público no sentido de facilitar a arrecadação, de facilitar a fiscalização e ampliar a base que eles podem, a partir das leis, realizar a cobrança de tributos do que criar limites, né? É o dilema de um Estado chamado Estado fiscal, onde, de um lado, o Estado hoje ele precisa do tributo para sobreviver, para garantir certos direitos à coletividade, ao interesse coletivo, mas o grande dilema é até onde ele pode exercer essa competência tributária de criar tributos, exigir tributo da população, e não violar
a dignidade do ser humano, a sua liberdade no exercício da atividade econômica. Ele é quase que não num sentido ruim, mas ele é um parasita porque ele absorve uma parte do que a sociedade produz para garantir outros direitos. E eu vejo que essa reforma ela não vem com o objetivo de proteger e resguardar o contribuinte, mas facilitar o processo de arrecadação do poder público, de fiscalização. E esse é um ponto que me preocupa. E vejam como isso vai, ao longo da concretização dessa reforma, ficando muito evidente. Né? Momento agora é de regulamentação, de criação das leis que trarão esses novos tributos, como será a sistemática de apuração, débito, crédito, não cumulatividade, é uma das premissas dessa reforma, né? Que eles dizem que, inclusive, quem vai pagar no final é o consumidor final, então não há aumento da carga tributária, que não é uma verdade. O que acontece já de cara? Foram criados grupos tributários, GTs, para regulamentação. E quem são essas pessoas que formalmente estão voltadas 100% de energia para criar essas leis, estabelecer essas leis? Não que elas não serão discutidas e aprovadas pelo Congresso Nacional, dando aí Sim. a tonalidade democrática. Mas são única e exclusivamente pessoas do poder público. Auditores da Receita, da Secretaria da Fazenda, procuradores da Fazenda Nacional. Essa é a turma, a equipe que está sendo nomeada pelo próprio governo para elaborar essas leis. E aí, então, o setor produtivo ele está buscando, de algum modo, correr em paralelo, né, tentando também criar grupos e as frentes parlamentares, as confederações, pessoas para poder também trabalhar e estudar isso. Por quê? Porque sabemos que o governo vai focar nessa regulamentação naquilo que lhe favorece, que interessa. Vejam que a época da aprovação e debate das emendas à reforma, seja na Câmara como no Senado, um dos pontos, se ia aprovar ou não, era o apoio dos governadores. E depois que se ajustou repasses de verbas, formas deles terem arrecadações, formas de criar aquele fundo que o Rodrigo comentou sobre produtos elaborados, semi-elaborados, produtos primários, aí o apoio veio, ou seja, o apoio não foi preocupado em dar garantias aos contribuintes, uma economia... em facilitar o processo produtivo para que a economia cresça. O olhar está muito mais do lado do Estado do que da sociedade em si. Essa é uma visão, lógico, pessoal minha, né? Gosto de fazer esse disclaimer aí, fazer essa observação, mas essa é a minha percepção. Não significa que não tenha pontos positivos, não significa que não existam aspectos que venham a melhorar o sistema, mas na essência é isso que eu vejo da reforma. E é uma preocupação que fica clara, Rodrigo, assim, você tem dois sistemas que vão conviver por uma década juntos. Quer dizer, todos os costumes e modus operandes presentes até daqui a uma década. Essa formatação dos grupos de criação dos projetos de lei complementar, das leis que vão ser votadas, com esse viés extremamente fiscalista. Né? Tudo bem, o Congresso vai ser o ponto de equilíbrio disso, né? Mas o risco muito grande de você não produzir avanços se essa questão não for levada a sério. Perfeito. E de não produzir essas leis baseadas, por exemplo, em outras leis de liberdade econômica, que foi criada agora em 2019, tem princípios importantes ali que precisam ser aproveitados para isso. Então, ou os contribuintes se organizam para promover esse debate, ou a gente vai produzir mais do mesmo. Né? Que você... Não, e tem um ponto importante. Eu falei de carga tributária, eu falei que a carga tributária do Brasil, numa análise comparativa, até com países com as nossas dimensões, ela é algo equilibrado, vamos dizer assim. Só que tem um ponto que se chama pouco atenção e que vem se tornando o calcanhar de Aquiles de muitos setores, que é o cumprimento de obrigações acessórias. O custo de conformidade hoje, para você dar cumprimento à legislação tributária, não estou falando de pagamento de tributo, estou falando de entrega de declarações, uma série de obrigações e informações, é altíssimo. Alguns setores, algumas empresas, fala-se muito, né? Se gasta mais de 1.500 horas por ano para dar cumprimento a essas obrigações.
Alguns setores chegam a gastar 5% do seu faturamento, segundo alguns estudos, só para cumprir com a legislação. Quando nós estamos falando desses 5%, nós estamos incluindo software, contador, departamentos, ou seja, equipes robustas para dar vazão a uma complexidade tributária tamanho. Então, daí a preocupação de você conviver 10 anos com 2 sistemas, ou seja, a tendência é esse custo aumentar. Mas eu quero destacar mais 2 pontos dentro dessa ideia, né? O Fábio falou muito bem, aliás, ele que é um constitucionalista de formação, né? Fez o mestrado e o doutorado dele em Direito Constitucional. Mas assim, vocês tocaram aí no ponto da preocupação do próximo passo. Porque a reforma começou só com a parte constitucional, de diretrizes, e agora vem a elaboração de leis complementares e leis ordinárias. Agora sim vem a reforma. E aí um chamamento para que a sociedade civil, que as entidades representativas, as entidades de classe, que elas tenham um acompanhamento e exerçam uma pressão para que aquelas premissas que foram pregadas, elas sejam concretizadas. Porque a história nos mostra que vitórias supostas que foram comemoradas, elas acabaram tendo as suas expectativas frustradas. Eu vou relembrar 2 aqui que todo mundo vai se recordar. Veio a Constituição de 88, o novo ICMS, com uma série de princípios, garantias e diretrizes para o contribuinte prevista na Constituição Federal. Esperamos até 96, eis que vem a Lei Candir, 87/96, com uma série de restrições aos princípios e diretrizes constitucionais, não permitindo o direito de créditos que supostamente tinham sido permitidos com a Constituição de 88. Ou postergando outros Então, que eram evidentemente garantidos, mas que nunca entram em vigor. Isso gerou uma série de conflitos, controvérsias, que o STF está até hoje tentando resolver. Até hoje a gente discute algumas questões, algumas inconstitucionalidades que, assim, visíveis, que foram criados pela Constituição, pela Lei Complementar 87/96, a famosa Lei Candir. Bom, PIS e COFINS, os tributos mais simples de serem criados, porque, segundo a Constituição Federal de 88, tributos a incidirem sobre a receita, faturamento. Uma série de ilegalidades foram cometidas, aí o setor empresarial clamou pela criação de um PIS e a COFINS não cumulativo, o que veio com a emenda 42, 2003, comemorado pelo setor empresarial. Agora teremos um PIS e a COFINS não cumulativo, ou seja, uma não incidência em cascata. E o que é que aconteceu? Quando vem a Lei 10.637, tratando do PIS, a Lei 10.833, tratando da COFINS, uma série de restrições ao direito de crédito. Então, 2 pontos fundamentais. Primeiro, o Brasil sempre teve IVA. Não foi a reforma que trouxe um IVA. Não, nós tínhamos o nosso IVA. O ICMS é uma espécie de IVA. O IPI é uma espécie de IVA. O PIS e a COFINS, com todas as suas peculiaridades, ele acabou sendo um tributo que não incidia em cascata. Então, a gente já tinha uma realidade. Talvez pudesse ser aprimorado. Estamos tranquilos com essas premissas que foram trazidas com a emenda constitucional 132? Não, nem um pouco tranquilo. Porque nós já vivenciamos, num passado recente, uma série de frustrações. Agora, para não dizer que eu sou um crítico da reforma, eu acho, e aí a sua pergunta, ela traz algumas premissas e pontos relevantes, né? Então, qual é a premissa da reforma? Simplicidade. Então, agora nós temos um princípio escrito na Constituição Federal, está ali marcado, que o nosso sistema precisa buscar uma simplicidade, né? Transparência, que é algo que também pouco se vê no Brasil. E, de novo, a minha crítica. Se fosse uma discussão sadia e madura, nós tínhamos que primeiro discutir o tamanho de Estado que nós queremos. Isso seria transparência. Quais as despesas? Para onde eu vou enviar? Quais são as minhas prioridades? Para depois discutir a receita. Mas está lá, transparência. Precisamos concretizar nessas leis complementares, ordinárias, ferramentas que nos permitem transparência. Justiça tributária. Justiça tributária, depois nós vamos poder falar mais um pouco. Não dá para tratar todo mundo igual. Não dá para fixar uma alíquota de 27% para todo mundo. Porque eu tenho setores distintos. Setores que dependem de clima. Setores que têm uma influência fundamental no desenvolvimento do país. Não dá para tratar todo mundo igual. Neutralidade.
também é outro ponto, né? Vamos ver se isso vai acontecer. Porque qual que era a ideia de neutralidade? A reforma vem para melhorar e ninguém vai ser muito impactado. Será que isso vai acontecer? Proteção ao meio ambiente, tributação no destino, que é outro ponto que vem sendo vendido também como uma ideia positiva, mas eu tenho as minhas ressalvas. De novo, se fala numa não cumulatividade ampla, vamos ver se efetivamente ela acontece. Eu acabei de dar 2 exemplos em que essa expectativa ela foi frustrada. O cálculo por fora, né, que é o tributo não incidir sobre o tributo onde está havendo a cobrança, e aí, para quem a gente aqui, nós temos a obrigação de melhor esclarecer as terminologias jurídicas. Para quem quer entender o cálculo por dentro, basta olhar a sua conta de energia elétrica. A coisa mais difícil do mundo é você entender aquele valor de ICMS que está sendo destacado na conta de energia elétrica. Por quê? Porque o ICMS que incide naquela operação de energia elétrica, ele é base de cálculo do ICMS que você tem para recolher. Contrariando todos os princípios de base de cálculo do ICMS e referendado pelo Supremo Tribunal Federal. Também chamou a atenção, acho interessante, uma inovação, a questão da cesta básica nacional e a possibilidade de um cashback. Eu sei que muitos têm criticado, mas eu acho que o Brasil tem tecnologia suficiente para conseguir colocar isso em prática e, obviamente, conseguir chegar e ter uma consciência de cidadania já para isso, com notas fiscais paulista, carioca, já é um embrião do que eu acho que a gente o Rio Grande do Sul já tem um. Eu acho que a gente tem população tecnologia. Tem tecnologia, a população tem consciência. Exato. E eu acho que isso é um caminho bacana, principalmente para a gente conseguir atingir a população menos carente. Então, as premissas e as diretrizes estão aí. E eu vejo como um grande ponto positivo. Mas, de novo, me preocupa não nos frustrarmos novamente como já aconteceu no passado. Vamos chegando aqui já meio para o finalmente do nosso primeiro papo sobre esse assunto, porque eu acho que ao longo deste ano de 2024, especialmente no meio desse monte de lei que vão estar sendo elaboradas, a gente vai ter oportunidade de voltar muitas vezes aqui para falar disso. Então, esse bate-papo inicial é para situar quem nos acompanha de como as coisas estão. Mas eu queria dividir com vocês 2 pontos aqui. Primeiro com o Rodrigo, que eu queria ver a tua expectativa para comércio e indústria nessa reforma. Como é que você vê oportunidades e riscos para esse segmento? E com o Fábio eu quero falar de agronegócio daqui a pouco. Tá. Olha, é assim, se tem um setor que tem que comemorar a reforma, porque pelos números apresentados, principalmente pela Receita, por algumas instituições que fazem o estudo, supostamente, né, haverá uma diminuição de carga para a indústria e para o comércio. Tá? A grande preocupação que eu vejo, Evandro, é o setor de serviços. Esse, supostamente, vai pagar essa conta. Né? Vai pagar essa conta. Então, me preocupa muito alguns segmentos específicos, como saúde, por exemplo. A gente tem uma experiência no segmento que vem passando por muitas dificuldades nos últimos anos. O custo assistencial ele subiu absurdamente. Então, talvez por esse motivo, criou-se um regime específico, um regime diferenciado dentro das diretrizes constitucionais, tanto para o IBS quanto para a CBS. Mas nós temos outros segmentos, né? Infraestrutura, saneamento básico. Então, é muito importante um acompanhamento para o segmento de serviço, porque quando você olha para a não cumulatividade, são setores que dificilmente terão créditos. São setores, o segmento de serviço. Né? Então, é algo que a gente precisa acompanhar, porque serviços, em geral, têm sido uma fonte absurda de renda e uma fonte geração de emprego, de geração de emprego que talvez tenha resolvido os grandes problemas do Brasil nos últimos anos. Então, eu vejo assim, né? Talvez um dos pontos positivos também da reforma seja essa melhor adequação do sistema tributário ao setor de comércio e indústria, mas me preocupa muito o segmento de serviço. Eu acho que é um ponto de atenção para a gente conseguir chegar à sua peculiaridade. E são sistemas que, através dos anos, eles foram se aperfeiçoando. Você pega construção civil, por exemplo.
né, a construção civil, algumas especificidades da legislação, como a criação do RET, por exemplo, foi a tábua de salvação para muitos players do segmento. Então, com a vinda agora da CBS, do IBS, desse novo, como que fica esse novo sistema? Como será que eu vou conseguir criar algo que se adeque e que atenda à peculiaridade? Esse é o cuidado que eu sugiro que se percorra nos próximos passos agora. Tá. Fábio, você tem uma experiência grande no agro, alguém reconhecido, inclusive agora vai receber uma obra sobre CMS com trabalhos doutrinários em sua homenagem. Nossos parabéns. E depois você fala para a gente quando é que isso vai ser lançado também. Obrigado. Mas antes disso, no agro, qual é a expectativa que o setor tem que ter? A gente sabe que é um setor, né, estratégico, relevantíssimo para a economia do país, que enfrenta não só as dificuldades econômicas do mundo inteiro, também questões climáticas, necessidade de se ajustar, questões de sustentabilidade cada vez mais na pauta do mundo todo, que é para onde os nossos produtos vão em grande parte, né? E agora com a reforma, né? Período de transição, mas qual que o agro pode ter de expectativa, né? Vem mais problema ou mais solução aí pela frente? Muito bem, Evandro. O agro realmente ele tem uma grande preocupação em relação a essa reforma. Por quê? A legislação atual, embora complexa e que gera muitas controvérsias, instabilidades, e esse é um problema, de fato, que ninguém negue que precisa ser aperfeiçoado, tal como em outros setores, o grande problema da reforma tributária é que ela, de fato, causa um aumento na carga tributária. Existem estudos da CNA, da FGV, que, pela estimativa, é óbvio que enquanto não entrar na prática, na apuração dos tributos, ainda é tudo muito estimativo. Mas há um aumento da carga tributária. Simplificar? Vai simplificar? Sim, nesse ponto o agro, tal como outros, terão simplificação. Por quê? Hoje, por exemplo, no ICMS, o Rodrigo comentou em algum momento, cada estado tem sua legislação com regimes específicos, com formas diferenciadas de tributar os produtos ligados ao setor do agro. No PIS e COFINS é a mesma realidade, existe uma complexidade enorme em relação ao segmento do agronegócio. Se toma crédito, se tem crédito presumido, se tem alíquota diferenciada e assim vai. Então, de fato, dentro desse ponto de vista, a reforma ela facilita. Mas, ao mesmo tempo que ela simplifica, ela gera esse aumento da carga tributária, com algumas mudanças muito significativas. O produtor rural, pessoa física e jurídica, teoricamente, eles entrarão nessa nova modalidade que é a CBS na parte federal e o IBS nos estados e municípios. É óbvio que a frente parlamentar conseguiu uma vitória muito grande em permitir um regime optativo, onde o produtor, como regra, ele tem a opção de ficar fora dessa sistemática, desde que ele tenha um faturamento anual de até 3 milhões e 600, ou seja, simples contrato rural. É um simples rural, vai ter que criar algo de pouco diferente e que vai mudar a sistemática aí, de quem também adquire desses produtores rurais, pessoa física ou jurídica, porque vai ter um crédito presumido que ainda a regulamentação vai trazer. Mas no agro, a grande preocupação é o aumento da carga tributária e, principalmente para os exportadores, o aumento no acúmulo do crédito, ou seja, o exportador lá no final, na ponta, antes de exportar o produto, diante dessa mudança de não cumulatividade e aumento da carga fiscal a uma tributação de 27% no geral, que se estima que será esta alíquota, ele terá um crédito acumulado bem maior do que já existe hoje. E sabemos que esse é um grande problema do nosso sistema atual e que é uma promessa de mudança nessa reforma tributária, de uma célere restituição desses créditos e tudo mais. O que não acredito, sinceramente. E o que me preocupa é que o agro se preocupa sendo um grande exportador. Porque se as exportadoras elas estiverem assumindo esse ônus, o crédito não for devolvido prontamente, isso eles vão repassar. Então, os produtores vão sofrer, o vendedor de adubo vai sofrer, de semente, ou seja, todo o setor vai sofrer com essa problemática do acúmulo de créditos que vai ser repassado. Então, assim, o agro conseguiu algumas vitórias do que era o projeto, vamos dizer assim, puro sangue, que era a famosa PEC 45. Essa
a reforma tributária que foi aprovada vem com alguns ajustes em que o setor do agro buscou e conseguiu algumas adaptações, né? Porque eu sempre digo que a tributação que existe diferenciada para o agro não é privilégio, é respeitando as características do setor e a sua essencialidade do ponto de vista de que o que ele produz, como regra, são os alimentos que se exige como mínimo da existência de qualquer ser humano no Brasil ou fora daqui, sempre há de ter isso como uma mentalidade. O tributo não pode ser um entrave para que o ser humano busque o mínimo da sua existência, que é a alimentação, né? Então eu sempre prego isso. Então nós temos um regime diferenciado nessa reforma tributária para o agro, sim, que é uma alíquota reduzida de 60% para a cadeia, né? Insumos, alimentos, mas mesmo assim há uma enorme preocupação. Temos a cesta básica, né, com alíquota zero, que é uma cesta básica nacional, que ainda vai ser votada como ela funcionará, mas mesmo assim há ainda um aumento. Por quê? A ideia é que para que a gente tivesse uma carga tributária parecida com a que a gente tem hoje, equalizada, é que uma alíquota final dos produtos do agro fossem em 8%. E a 27 com 60 vai ser maior do que isso. Então vai ter um aumento e a preocupação além do acúmulo de crédito que não for devolvido. Com riscos para afetar a nossa competitividade mundial até. Também, além do aumento da carga dos alimentos dentro do país, eventualmente, esse é o ponto aí inicial. afetar a competitividade no cenário internacional. Pode ser que não tanto no preço final do produto, mas diminuindo a rentabilidade, gerando menos renda no país e gerando menos crescimento e menos investimento. E a gente precisa lembrar que a gente está na metade do caminho de desatar o nó tributário, né? A gente está mexendo com produção e consumo. E o ponto que me parece que precisa de mais transformação é a renda, né? Os exemplos que você deu mundo afora, as alíquotas médias são superiores, mas já considerando a tributação de renda. Exatamente. Quando você compara uma tributação de consumo nos Estados Unidos com a tributação de consumo no Brasil, você tem uma carga tributária muito superior do lado de cá, né? Você tem lugares lá com IVA de 8%, né? Às vezes mais baixo até que isso. Então, o que acontece? Você faz com que o mesmo preço dessa caneca aqui é pago por qualquer pessoa de qualquer classe social. Para o cara da ponta, do topo, isso não custa nada. Mas para o cara que não tem, isso custa muito. Aí, se ele é assalariado, ele está pagando 27,5% de imposto sobre a renda. E quem está no topo está em estruturas societárias que permitem a distribuição de lucro, sem nenhuma tributação quase nessa renda. E a tributação do consumo não deixa de ser uma tributação indireta da renda, né, da pessoa. Sim, principalmente daquele que tem uma renda de menor capacidade contributiva. Então, assim, o ponto nevrálgico que é dar conforto social para quem tem menos e dar competitividade para quem tem os meios de produção na mão, com uma alíquota de consumo no consumo e na produção menores, a gente não está atingindo. Exato. Então, se a gente fizer a lição de casa que talvez tenha que ser feita na tributação da renda, a gente pode jogar a nossa carga tributária para estratosféricos 60%. Exatamente. Esse é o ponto. Exatamente. E aí a gente vira o país mais caro do planeta, se é que nós já não somos. Mas, Fábio, a gente está chegando no nosso finalmente aqui, e eu queria te pedir para contar rapidamente aí a história da obra em sua homenagem, quando é que ela sai. Foi uma notícia bacana de ouvir, né? Ah, muito obrigado. De fato foi uma surpresa muito grande para mim, né? Fiquei até muito emocionado quando eu recebi dos coordenadores, o Gabriel, Thales, o Fernando, como chama também, fugiu o nome agora aqui, pô, não guardei todos os coordenadores, são vários. Várias pessoas, eles publicaram uma obra, né, sobre ICMS e o agronegócio, e ao final, em razão do histórico nosso aqui de desbravar a tributação do agro, né, enfrentar essa questão há algum tempo já, a gente já está ficando com cabelo branco, né? Sim. E aí eles resolveram fazer essa homenagem, que eu fiquei muito feliz. Ainda não temos data, né? Ainda a gente está aguardando aqui, mas em breve nós vamos voltar aí nesse tema e vamos noticiar. Com certeza faremos aqui. Aqui né? em Ribeirão, terra do agronegócio, com certeza teremos, né? Não, fiz questão de mencionar isso, porque
ainda que um reconhecimento inicial à sua pessoa, é um reconhecimento ao trabalho que a gente faz aqui no escritório também. Sim, a com todas certeza. as mãos, e a gente como equipe, como sócio, se sente também homenageado por essa homenagem a você. Ah, com certeza. E o agro, né? Eu acho que ganhou nos últimos tempos uma importância muito grande no estudo do direito tributário, algo que a gente não todo mundo militava, todo mundo no dia a dia, por óbvio, advogava, como aqui no escritório, sempre foi assim, mas talvez faltava esse nuance acadêmico, né? Esse reconhecimento, e nos últimos tempos, felizmente, isso tem acontecido, né? E essa obra vem também nesse sentido aí. Muito legal. Bacana, meus queridos, muito obrigado por esse primeiro bate-papo sobre a reforma. A gente vai, ao longo do ano, voltar aqui para repercutir os movimentos que vão acontecer em 2024, que parece que são mais importantes até do que tudo que já foi feito até agora, porque agora é que vai se definir o tamanho do iceberg. A gente só está vendo a pontinha dele, né? Está lá para baixo, a gente vai descobrir ao longo de 2024, e a gente volta aqui com vocês para discutir esses temas sempre que as coisas forem andando e se modificando. Eu aproveito para dizer que se você tiver algum tema para trazer para o nosso debate, fala com a gente pelas nossas redes sociais ou manda um e-mail para o podbrasil@brasilsalomão.com.br. A gente vai estar sempre aqui com a intenção de descomplicar, tirar o juridiquês e fazer com que todo mundo entenda o que está acontecendo no mundo jurídico de forma rápida para acompanhar a maluquice que esse país é em termos de produção legislativa e segurança jurídica. Rodrigo, Fábio, obrigado e até a próxima. Você nos vê aí nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube e também nas plataformas de áudio, as principais plataformas de áudio de podcast. Até o próximo.